Às 5 da tarde de uma sexta-feira, meu neto bateu na porta da minha casa e disse: Vó, vamos fazer em outro lugar, você não precisa mais ir. 100 salgadinhos recheados à mão estavam esfriando na cozinha. O bolo de 3 andares que levei 7 horas decorando estava no centro da mesa. As bexigas que enchi sozinha balançavam no teto da sala. Eu apenas sorri. Tudo bem, querido. Fechei a porta, peguei o telefone e liguei para o orfanato Santa Clara. No dia seguinte, quando Mateus viu as fotos nas redes sociais de 50 crianças comemorando com o bolo dele, a festa dele, os docinhos dele, ele descobriu que existe um tipo de humilhação que nenhum evento caro consegue apagar. Meu nome é Marta Oliveira, tenho 69 anos e aquela tarde ensinou ao meu neto uma lição que a universidade particular de R$ 23.000 por semestre nunca ensinou, porque eu não precisava estar na festa dele. Mas ele precisava aprender o que significa descartar quem te ama. Tudo começou 3 meses antes. Estava podando as roseiras do jardim quando Mateus apareceu com aquele sorriso largo que eu conhecia desde que ele era bebê. 15 anos. Meu primeiro neto completaria 15 anos em julho e queria comemorar na minha casa. Vó, a senhora faz os melhores salgadinhos do mundo e sua casa é perfeita para festa. Ele me abraçou apertado, cheirando a colônia cara que a mãe dele comprava, e meu coração derreteu como sempre derretia. Era uma terça-feira ensolarada de abril. Lembro que o céu estava daquele azul intenso, sem uma nuvem. Os passarinhos cantavam no pé de jabuticaba. Eu tinha acabado de regar as plantas quando vi o portão se abrir. Mateus entrou praticamente correndo, com aquela energia toda de adolescente. Claro, meu amor, vó organiza tudo. Já estava mentalmente planejando. Salgadinhos, docinhos, bolo, decoração. Mateus era meu único neto, filho da minha única filha, Patrícia. Tudo que eu mais amava no mundo cabia nessas 2 pessoas. Tirei as luvas de jardinagem, limpei as mãos no avental e sentei com ele no banco da varanda. Me conta tudo o que você quer, meu príncipe. Vó vai anotar direitinho. Na semana seguinte, ele veio com uma lista. 50 amigos confirmados. Vó, pode fazer aqueles coxinhas de frango que a senhora faz? E os pastéis de queijo? E brigadeiro? Muito brigadeiro. Os olhos dele brilhavam de uma maneira que me lembrava do Mateus pequeno, pedindo biscoito de chocolate. A senhora se lembra daqueles brigadeiros que fez no meu aniversário de 10 anos? Meus amigos falam disso até hoje. Anotei cada pedido num caderninho azul, aquele mesmo que uso para anotar receitas há 30 anos. As páginas já estavam amareladas, manchadas de gordura de tantas receitas testadas. 50 amigos, meu Deus! Vó vai ter que começar a preparar tudo com antecedência. A senhora consegue, vó. A senhora é a melhor cozinheira do universo. Ele beijou minha testa, daquele jeito carinhoso que sempre fazia meu coração derreter. E o bolo, vó? Precisa ser gigante, de 3 andares. Mateus gesticulava animado, os braços abertos como se estivesse medindo algo enorme. Com cobertura de chocolate belga, daquele que a senhora comprou na viagem para São Paulo, aquele que a senhora disse que era especial. Eu ri. Você lembra de tudo, né? Claro, aquele chocolate é o melhor do mundo, e ninguém faz bolo como a senhora, vó. Vai ser o mais lindo bolo que você já viu, meu príncipe. Comecei os preparativos 1 mês antes. Fui à loja de festas da Dona Carmen e passei quase 2 horas escolhendo cada detalhe. Bexigas azuis e brancas, cores favoritas dele desde pequeno. Faixas de feliz aniversário com brilho prateado. Pratinhos, copos, guardanapos, tudo combinando perfeitamente. Escolhi até forminhas especiais para os docinhos, aquelas rendadas que parecem mais sofisticadas. Gastei R$ 280 só em decoração. Dona Carmen segurava os itens enquanto eu escolhia. Marta, que festa bonita vai ser. Seu neto é um sortudo de ter uma avó assim, dedicada. Ele merece, Carmen. É um menino de ouro, estudioso, educado, carinhoso. Eu realmente acreditava nisso naquela época. Esses meninos de hoje em dia nem sempre valorizam o que a gente faz por eles, viu? Dona Carmen comentou, mas eu balancei a cabeça. O Mateus não, Carmen. Ele é diferente. Sempre foi um menino grato, se ao menos eu soubesse. 3 semanas antes, comecei a fazer listas de compras. Frango para coxinha, carne moída para o pastel,
queijo mussarela de primeira, presunto de qualidade, azeitona preta sem caroço, chocolate meio amargo importado para a cobertura do bolo, leite condensado para os brigadeiros, creme de leite fresco, manteiga de primeira qualidade. Fui ao supermercado 3 vezes em uma semana, empurrando o carrinho pelos corredores, conferindo preços, escolhendo os melhores ingredientes. Na primeira ida, comprei os ingredientes secos e enlatados. Na segunda, os laticínios e frios. Na terceira, o frango fresco e a carne moída. Tudo escolhido a dedo no açougue. Na última ida, o carrinho estava tão cheio que mal conseguia empurrá-lo. O rapaz do caixa, um menino novo de uns 20 anos, arregalou os olhos quando começou a passar os produtos. Nossa senhora, vai abrir restaurante? Ele brincou. É para a festa do meu neto, ele faz 15 anos, respondi orgulhosa, sorrindo enquanto ele passava item por item. Que festa, hein? Ele é sortudo. Ah, ele merece tudo. Gastei R$ 1.400 só em ingredientes. R$ 1.400 da minha aposentadoria de 2.200. Mais da metade do que eu recebo no mês. Mas nem piscou. Era pro Matheus. Passei o cartão sem hesitar, guardei o comprovante na bolsa e voltei para casa com o porta-malas do carro cheio. 2 semanas antes, limpei a casa inteira. Comecei numa segunda-feira de manhã bem cedo. Cada canto, cada móvel. Tirei todos os quadros da parede para limpar atrás. Lavei vidros, espelhos, lustres, encerraram o chão da sala até ele brilhar que nem espelho. Você conseguia ver seu reflexo no piso. Lavei as cortinas, levei para a lavanderia profissional porque queria que ficassem perfeitas. Arrumei os quadros novamente, ajustando cada um com nível para ficar certinho. Podei o jardim, cortei a grama, aparei os arbustos, plantei flores novas nos canteiros, levei 3 dias inteiros para deixar tudo impecável. Minhas costas doíam no final de cada dia, mas quando olhava o resultado, valia a pena. A casa nunca esteve tão bonita, parecia capa de revista de decoração. Minha vizinha, Dona Elza, até comentou quando passou na calçada na quinta-feira. Ela parou, apoiou-se na cerca, observando meu jardim. Marta, que cheirinho bom vindo da sua casa. E olha esse jardim, que primor! Tá preparando algo especial? Festa do Matheus, Elza. Dia 22. Ele faz 15 anos. Que maravilha! Ele deve estar radiante com uma avó dessas. Quantas pessoas vêm? 50 amigos, fora a família. 50! Meu Deus! E você vai dar conta sozinha? Vou sim. Já tô me preparando faz semanas. Dona Elza balançou a cabeça admirada. Você é uma guerreira, Marta. Esse menino não sabe a sorte que tem. Eu acreditava nisso. Realmente acreditava que ele sabia, que ele valorizava. Na semana da festa, trabalhei como nunca trabalhei na vida. Segunda-feira comecei os salgadinhos. Levantei às 5 da manhã para fazer a massa da coxinha. Ainda estava escuro lá fora quando acendi as luzes da cozinha. Coloquei o avental, amarrei o cabelo, lavei as mãos. Preparei os ingredientes todos na bancada, organizados, prontos para usar. Desfiei 3 quilos de frango à mão, cada pedacinho separado com cuidado, temperando cada fibra com alho socado, cebola picadinha bem fina, cheiro verde fresco que colhi do vaso na janela, pimenta do reino moída na hora, sal na medida certa. O cheiro tomou conta da cozinha, aquele aroma caseiro, gostoso, de comida feita com amor. As janelas ficaram embaçadas com o vapor da panela onde o frango cozinhava. Às 2 da tarde, depois de 9 horas direto trabalhando, tinha 50 coxinhas modeladas, todas perfeitas, idênticas, douradas no formato de gotas. Coloquei em bandejas forradas com papel manteiga, cobri com pano de prato limpo. Minhas mãos estavam doendo, os dedos inchados de tanto moldar massa, mas olhava para aquelas coxinhas e sentia orgulho. Terça-feira foram os pastéis. Acordei às 6. Esticar a massa, fina, mas não fina demais senão rasga. Cortar os quadrados perfeitos com a carretilha, todos do mesmo tamanho. Rechear com queijo mussarela derretido, misturado com presunto picadinho bem pequeno. Selar as bordas com garfo, pressionando uma por uma, fazendo aquele desenho bonito nas laterais. Trabalhei até às 10 da noite. Minhas mãos doíam ainda mais que na segunda. Tinha 60 pastéis congelados, arrumados em camadas dentro de vasilhas plásticas grandes, prontos para fritar na cesta. Tomei um banho quente para relaxar os músculos, passei pomada nas mãos inchadas e desabei na cama. Quarta-feira, os docinhos. Levantei às 5 de novo. Brigadeiro de chocolate, cozinhando o leite condensado com chocolate em pó e manteiga, mexendo sem parar por 20 minutos até dar o ponto. Beijinho de coco, branquinho, perfumado. Cajuzinho de amendoim.
usando pasta de amendoim integral que comprei numa loja especial. Esperei esfriar, untei as mãos com manteiga, enrolei cada docinho, um por um. 150 docinhos perfeitos, todos do mesmo tamanho. Passei no granulado, no coco ralado, nas castanhas picadas. Coloquei cada um numa forminha rendada. Arrumei em bandejas forradas com papel rendado branco. Ficaram lindos, reluzentes sob a luz da cozinha, parecendo joias comestíveis. Às 7 da noite, quando terminei, tirei foto e mandei para o Matheus. Ele demorou para responder, mas quando respondeu, escreveu: "Tá incrível, vó. Mal posso esperar." Meu coração encheu de alegria. Ele estava animado, ele estava feliz. Tudo ia valer a pena. Quinta-feira foi o dia do bolo, o grande desafio. Acordei às 4 da manhã. Tomei café rapidinho, só um pão com manteiga e café preto, e fui direto para a cozinha. 3 camadas de massa de chocolate. Usei a receita especial que minha mãe me ensinou, aquela que leva café forte no lugar da água para realçar o sabor do chocolate. Assei uma camada de cada vez, esperando esfriar completamente antes de desenformar. O cheiro de bolo assando invadiu a casa toda. Doce, acolhedor. O recheio foi feito com brigadeiro cremoso, bem mole, espalhado entre as camadas com espátula. A cobertura foi a parte mais trabalhosa. Aquele chocolate belga importado que comprei por R$ 120 numa loja especializada do centro da cidade. Derretei no banho-maria, cuidadosamente, mexendo devagar para não queimar. Temperando com creme de leite fresco até ficar sedoso, brilhante, perfeito. Cobri cada centímetro do bolo com a espátula, alisando, 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 até ficar liso como vidro. Não podia ter nenhuma imperfeição. Tinha que estar perfeito. Era pro meu neto. No topo, com chocolate branco derretido colocado num saquinho de confeiteiro com bico fino, escrevi letra por letra: Matheus, 15 anos. Minha mão tremia um pouco de cansaço, mas forcei firmeza. Cada letra saiu perfeita. Coloquei estrelinhas comestíveis douradas ao redor, como se fosse um céu estrelado de chocolate. Levei 7 horas e 12 minutos. Quando terminei, às 11 da noite, minhas costas latejavam como se tivessem apanhado. Minhas pernas tremiam de ficar tanto tempo em pé. Mas quando olhei para o bolo pronto na mesa da cozinha, iluminado pela luz do lustre, meus olhos encheram de lágrimas. Estava perfeito, lindo, digno de confeitaria profissional. Tirei foto de vários ângulos e mandei para o Matheus no WhatsApp. Ele respondeu às 2 da manhã. Uau, vó, tá perfeito. Amanhã vai ser demais. Te amo. Sorri olhando a mensagem. Li várias vezes. Te amo. Guardei o celular junto ao peito e dormi feliz, exausta, mas feliz. Sexta-feira acordei às 6. O grande dia. Fritei os salgadinhos, todos eles. Esquentei o óleo, testei a temperatura jogando um pedacinho de massa, esperei dar o ponto certo. Fritei as coxinhas primeiro, 10 por vez, virando com escumadeira para dourar por igual. Depois os pastéis, tomando cuidado para não estourar. A casa encheu com cheiro de óleo quente, massa crocante, queijo derretido. O barulho da fritura era quase musical. Conforme iam ficando prontos, colocava em bandejas forradas com papel toalha para tirar o excesso de óleo. Depois transferia para bandejas grandes forradas com papel alumínio. Trabalhei até meio-dia sem parar. 100 salgadinhos perfeitos, dourados, crocantes, cheirosos. Fiz suco de laranja natural, espremendo uma por uma na centrífuga elétrica. 10 litros de suco, coado 2 vezes para não ter bagaço nem semente. Coloquei em jarras grandes de vidro, guardei na geladeira. Meio-dia comecei a decoração. Enchi as bexigas sozinha, uma por uma. Soprei até ficar tonta, até a vista escurecer. Parava, respirava fundo, continuava. 120 bexigas espalhadas pela sala, grudadas no teto com fita dupla face. Demorei 2 horas só nas bexigas. Pendurei as faixas brilhantes nas paredes. Coloquei toalha azul clara na mesa principal. Arrumei o bolo no centro, como peça central, protagonista. Em volta, as bandejas de docinhos, brigadeiros de um lado, beijinhos do outro, cajuzinhos no meio. As bandejas de salgadinhos ficaram numa mesa lateral. As jarras de suco em outra mesa, com copos descartáveis empilhados ao lado. 2 da tarde, dei um passo para trás e olhei o resultado. Ficou lindo. Parecia capa de revista de festa. As bexigas coloridas dançavam com a brisa que entrava pela janela. A mesa brilhava. O bolo reinava majestoso no centro. Tudo perfeito. Liguei pro Matheus. Meu amor, tá tudo pronto. Que horas você chega? Do outro lado, barulho de fundo. Música alta. Vozes. Ah, vó, eu tô resolvendo umas coisas aqui ainda. Chego mais tarde, tá bom? Claro, querido. A que horas os convidados chegam?
Umas 6, 6:30. Então você vem antes, né? Pra gente dar os últimos retoques? Isso, vó. Chego antes. Até mais. Ele desligou rápido. Fui tomar banho. Lavei o cabelo, deixei o condicionador agir por 15 minutos. Sequei com secador, escovei, fiz aquela escova leve, natural. Passei maquiagem, base, blush, rímel, batom rosa claro. Nada exagerado. Elegante. Vesti meu conjunto novo. Blusa azul royal com calça preta social. Aquele que comprei especialmente para festa. Custou R$ 340 numa loja do shopping. Calcei sapato de salto baixo, confortável, mas bonito. Passei perfume, aquele francês que ganhei no Natal da Patrícia. Olhei no espelho. Estava bonita, apresentável, digna de tirar fotos ao lado do aniversariante. 3 da tarde, mensagem dele. Vó, vou atrasar um pouquinho. Tudo bem, meu amor. Vó te espera. 4 da tarde. Vó, já tô saindo. 4:30. Vó, tô no trânsito, mas já tô chegando. 5 da tarde, estava sentada no sofá, coração acelerado, esperando. A campainha tocou. Se você também já foi desvalorizado por quem ama, deixa um comentário aqui embaixo. Você não está sozinho nessa. E fica até o final, porque o que aconteceu depois dessa ligação pro orfanato mudou tudo. Corri até a porta, o coração quase saindo pela boca. Abri sorrindo, os braços já se abrindo para abraçar. Mateus, entra, meu! Ele estava na calçada. Não no degrau da porta, na calçada, distante. Não entrou. Não fez menção de entrar. Ao lado dele, 3 amigos que eu nunca tinha visto. Um deles, um garoto alto de boné, segurava o celular filmando tudo, a câmera apontada para mim. Um segundo garoto, de óculos escuros, mastigava chiclete. O terceiro, de camisa de time, olhava para o celular, sem nem disfarçar o desinteresse. Mateus tinha uma expressão estranha no rosto, meio sem graça, meio arrogante, como se estivesse fazendo algo que sabia ser errado, mas queria parecer cool fazendo. Vó, é sobre a festa. Ele nem olhou nos meus olhos direito. O olhar desviava, fixava na parede atrás de mim, voltava para o chão. O que, meu amor? Entra. Tá tudo pronto. Olha só. Tentei abrir mais a porta para ele ver a decoração linda que eu tinha feito. É que... Ele coçou a nuca, gesto nervoso que eu conhecia desde pequeno. Um dos amigos riu baixinho atrás dele. O som foi como uma agulhada. Como assim, filho? Minha voz saiu mais fraca que eu queria. É que o pessoal achou melhor fazer no salão de festas do condomínio da Júlia. Sabe a Júlia, né, vó? Aquela menina que eu te apresentei mês passado? Ele falou rápido, como se quisesse terminar logo aquilo. É mais espaçoso, sabe? E tem piscina, som profissional, DJ, essas coisas. Vai ser mais legal. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Mas, Mateus, tá tudo pronto aqui. Olha, entra só pra você ver. Não, vó, não precisa. Ele deu um passo para trás, literalmente se afastando. O negócio é o seguinte, já tá tudo certo lá. Reservamos o salão, contratamos o DJ, compramos bebidas. A gente vai para lá agora. Minha boca secou. Mas eu fiz 100 salgadinhos, Mateus. O bolo de 3 andares que você pediu. Os brigadeiros. Passei a semana inteira. É, sobre isso. Ele trocou o peso de um pé pro outro, claramente desconfortável. Os amigos atrás dele não escondiam os sorrisinhos. O que filmava aproximou mais o celular, capturando cada segundo da minha humilhação. Você não precisa mais ir, vó. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Mesmo com o barulho dos carros passando na rua, mesmo com os pássaros cantando nas árvores, mesmo com o cachorro do vizinho latindo longe, tudo que eu ouvi foi esse silêncio. Um silêncio que gritava dentro da minha cabeça. Não preciso mais ir? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. É que tipo, vai ter muita gente jovem, sabe? Música alta, pessoal bebendo, dançando, essas coisas. A senhora ia ficar cansada. Ia ficar deslocada. É melhor a senhora descansar aqui em casa mesmo. Aproveita e come os salgadinhos, assiste sua novela. Ele falou como se estivesse sendo razoável, como se estivesse me fazendo um favor. Senti meu corpo inteiro tremer. Aquele menino que eu embalei no colo quando tinha cólica, andando pela casa às 3 da madrugada porque ele não parava de chorar. Que eu levei no médico quando a mãe trabalhava, pegando 3 ônibus porque não tinha carro. Que eu ensinei a andar de bicicleta, segurando no selim, correndo atrás dele até ele pegar o equilíbrio. Que eu cuidei nas férias escolares durante 12 anos, porque a Patrícia não tinha com quem deixar. Estava ali na minha frente me dizendo que eu não era bem-vinda na festa dele. Os 3 amigos atrás dele não escondiam os sorrisinhos, trocavam olhares entre si. Um deles cutucou o outro com o cotovelo. O que filmava deu zoom no meu rosto. Mateus,
Tentei manter a voz firme, mas ela tremeu. Eu gastei R$ 1.400 em comida. Passei uma semana inteira cozinhando. Levantei às 5 da manhã todos os dias. Limpei a casa inteira. Comprei decoração. Fiz o bolo que você me pediu. De 3 andares, 7 horas fazendo esse bolo. É, vó. Mas ninguém mandou. Ele disse isso. Essas exatas palavras saíram da boca dele. Ninguém mandou a senhora fazer tudo isso. Foi escolha sua. A gente não combinou que ia ser aqui com certeza. Como assim não combinamos? Você veio aqui, me pediu, me abraçou. Vó, para de drama. Ele revirou os olhos. Realmente revirou os olhos para mim. Os amigos riram mais alto dessa vez. Uma gargalhada que ecoou na rua. A gente só mudou de lugar. Não é o fim do mundo. Relaxa. A senhora fica aqui, come os salgadinhos, sei lá, divide com as vizinhas. A gente tem que ir agora. Tá atrasado já. Mas Mateus, por favor, filho. Tchau, vó. Ele já estava virando as costas. Depois eu te ligo. Mateus, espera só um. Ele não esperou. Não olhou para trás. Os 4 entraram num carro preto estacionado logo ali na frente. Um Civic rebaixado com som potente. Música alta explodiu quando a porta abriu. Funk pesado, grave vibrando. Ouvi gargalhadas lá dentro. Um deles gritou algo que não conseguia entender. O carro arrancou cantando pneu, deixando marca de borracha preta no asfalto. Fiquei ali, parada na porta, vendo o carro desaparecer na esquina. A vizinha Dona Elza estava regando as plantas do jardim dela. Tinha visto tudo, cada segundo. Nossos olhos se encontraram. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas fechou. Desviou o olhar, constrangida, e voltou para dentro da casa dela. Voltei para dentro da minha casa. Fechei a porta devagar. A tranca clicou com um barulho que pareceu alto demais no silêncio. A sala estava lindamente decorada. Bexigas coloridas balançando suavemente. Faixas brilhantes, refletindo a luz. Mesa arrumada com tanto capricho. 100 salgadinhos dourados. 150 docinhos perfeitos em suas forminhas rendadas. O bolo de 3 andares, com o nome dele escrito em chocolate branco. Mateus, 15 anos. Silêncio absoluto na casa. Nenhum barulho de risada. Nenhuma música, nenhum parabéns para você, nenhuma voz dizendo que bolo lindo. Só eu, uma velha de 69 anos, sozinha numa sala cheia de comida que ninguém ia comer, numa festa sem convidados, num aniversário sem aniversariante. Sentei no sofá, devagar, minhas pernas tremiam. Ainda conseguia sentir o cheiro dos salgadinhos quentes, o perfume das flores que coloquei nos vasos, o aroma de chocolate do bolo misturado com o perfume francês que eu tinha passado. Olhei para a mesa. Todo aquele trabalho, toda aquela dedicação, toda aquela esperança, ali, intocada, rejeitada. Minhas mãos tremiam. Olhei para elas, essas mãos que passaram uma semana inteira cozinhando, que moldaram 50 coxinhas uma por uma, que enrolaram 150 docinhos, que encheram 120 bexigas, que escreveram Mateus com tanto carinho na cobertura daquele bolo. Essas mãos que doíam, que estavam inchadas, marcadas pelo trabalho. 15 anos. Ele tinha apenas 15 anos e já sabia como destruir alguém com poucas palavras. Ninguém mandou a senhora fazer tudo isso. Você não precisa mais ir. Para de drama. As lágrimas vieram, silenciosas no começo, apenas escorrendo pelo rosto, quentes, salgadas, molhando o batom rosa que eu tinha passado com tanto cuidado. Depois vieram os soluços, profundos, convulsivos, saindo lá de dentro do peito, daquele lugar onde dói quando a gente se sente completamente desvalorizado. Não tentei segurá-la. Chorei ali, sozinha, no meio daquela festa vazia. Chorei pela semana que dediquei. Chorei pelos R$ 1.400 gastos. Chorei pelas horas de sono perdidas. Chorei pela esperança que eu tinha. Chorei pela decepção. Chorei pela humilhação de ser dispensada na frente daqueles garotos rindo. Não sei quanto tempo fiquei assim. O relógio na parede marcava as horas, mas eu não via. Talvez 10 minutos, talvez meia hora, talvez uma vida inteira. Então, algo mudou dentro de mim. Limpei o rosto com as costas da mão, manchando a maquiagem. Levantei do sofá. As pernas ainda tremiam, mas forcei firmeza. Fui até o espelho do corredor. Olhei para minha imagem refletida. Cabelo arrumado, mas alguns fios fora do lugar. Maquiagem borrada pelas lágrimas, rímel escorrido deixando marcas pretas. Batom rosa ainda perfeitinho, onde não foi molhado pelo choro. Olhos vermelhos, inchado, mas ainda ali, ainda de pé. E pensei, eu não vou deixar que isso me destrua. Não vou deixar que essa dor defina quem eu sou. Limpei o rosto direito. Retoquei a maquiagem.
Arrumei o cabelo, respirei fundo, peguei o celular com mãos mais firmes, procurei nos contatos, rolei pela lista, até achar o número que procurava. O telefone tocou 3 vezes antes de atenderem. Orfanato Santa Clara, boa tarde, irmã Mercedes falando. A voz dela era doce, acolhedora. Irmã, aqui é a Marta Oliveira, da paróquia. Tudo bem? Marta, que alegria ouvir sua voz. Como está, querida? Estou bem, irmã. Escuta, eu queria saber, vocês estão com muitas crianças aí hoje? Ah, estamos sim. Hoje temos 52. Por quê, querida? 52. O número ecoou na minha cabeça. Perfeito, mais que perfeito. Irmã, eu tenho aqui uma festa completa. 100 salgadinhos fresquinhos, acabei de fritar. 150 docinhos feitos à mão. Um bolo enorme de 3 andares com cobertura de chocolate belga. Decoração, suco natural, tudo pronto, tudo fresquinho. Gostaria de doar tudo para o orfanato. Para essas 52 crianças. Silêncio do outro lado da linha. Consegui ouvir a respiração dela. Depois, a voz emocionada, quase chorando. Marta, você está falando sério? Mas como? Por quê? O que aconteceu? Posso explicar depois, irmã. O importante agora é que tem comida aqui que vai estragar se ninguém comer. E eu sei que as crianças vão aproveitar melhor do que ficaria aqui perdido. Marta, minha filha, as crianças vão ficar tão felizes. Muitas delas nunca comeram bolo de aniversário, sabia? A voz dela falhou. Nunca. E a senhora está oferecendo um de 3 andares, com chocolate importado. É um presente de Deus. Meu coração apertou, mas era um aperto diferente agora. Não era mais de dor, era de propósito. A senhora pode buscar ou quer que eu leve? Não, não. Deixa que a gente busca. Só tenho um carro pequeno aqui, uma Kombi velha. Talvez precise fazer 2 viagens para levar tudo. Sem problema nenhum. Eu espero. Pode vir. Vou agora mesmo. Uns 20 minutos, pode ser? Tá ótimo, irmã. Muito obrigada. Não, Marta. Obrigada é a gente. Deus abençoe seu coração generoso. Desliguei. Olhei ao redor. Toda aquela comida, toda aquela decoração não ia se perder. Não ia virar lixo. Não ia ficar aqui me lembrando da rejeição. Ia fazer 52 crianças felizes. Crianças que talvez nunca tivessem visto um bolo de 3 andares. Que talvez nunca tivessem comido brigadeiro de chocolate importado. Que talvez nunca tivessem sentido que eram especiais o suficiente para merecer uma festa. Não era sobre o Mateus mais. Não era sobre a minha dor. Era sobre transformar essa rejeição em bênção para quem realmente ia valorizar. Comecei a organizar tudo para facilitar o transporte. Empilhei as bandejas de salgadinhos, cobrindo com papel alumínio para manter o calor. Cobri o bolo cuidadosamente com plástico filme, protegendo cada centímetro da cobertura. Arrumei os docinhos em caixas plásticas, separando por tipo. Tirei as bexigas do teto e amarrei em grupos de 10, fazendo buquês coloridos. Enrolei as faixas brilhantes. Separei os pratinhos, copinhos, guardanapos. 25 minutos depois, a campainha tocou. Era a irmã Mercedes, acompanhada por 2 rapazes jovens. Ela me viu e imediatamente me abraçou. Marta, que bênção você é! Que coração generoso! Abracei ela de volta, sentindo o cheiro suave de lavanda do hábito dela. Não contei o que tinha acontecido. Não falei da humilhação. Apenas disse que a festa tinha sido cancelado de última hora e eu não queria que nada se perdesse. Marta, isso aqui é mais que comida. É dignidade, é amor, é mostrar para essas crianças que elas importam. A irmã Mercedes olhava tudo com olhos marejados. Os 2 rapazes, voluntários do orfanato, começaram a carregar tudo com cuidado. Fizeram 3 viagens completas. Bandejas de comida, bolo enorme, decoração, bebidas, tudo. A irmã Mercedes filmou eles, colocando as coisas na Kombi. Vou mostrar para as crianças. Elas não vão acreditar quando virem tudo isso chegando. Irmã, quando chegarem lá, pode tirar fotos e postar nas redes sociais do orfanato? Pedi. Claro! Vou registrar tudo! Ah, Marta, você vai ver a alegria dos pequenos. Vou te marcar nas fotos. Pode marcar sim. Quando eles foram embora, a Kombi lotada até não caber mais nada. A casa estava vazia outra vez, mas era um vazio diferente. Mais leve, limpo, como se um peso pesado tivesse saído dos meus ombros. Troquei de roupa. Tirei o conjunto azul royal, pendurei no cabide com cuidado. Vesti uma camisola confortável de algodão, macia, quentinha. Fiz um chá de camomila, fumegante, perfumado. Peguei o pote de biscoitos caseiros que tinha feito semana passada. Sentei no sofá, cobri as pernas com uma manta e liguei a TV. Não pensei em Mateus. Não pensei na Patrícia. Não pensei na festa que não foi.
Não pensei em nada além do filme antigo que passava no canal aberto, uma comédia romântica dos anos 80. Às 8 da noite, o celular vibrou na mesinha de centro. Mensagem da irmã Mercedes. Abri. Era uma foto. 52 crianças ao redor do bolo de 3 andares, sorrisos enormes nos rostinhos, olhos brilhando de alegria pura, genuína, mãozinhas pequenas já pegando os docinhos. Algumas crianças com lágrimas de felicidade nos olhos. Uma menina pequena, de uns 5 anos, abraçava uma das bandejas de brigadeiro como se fosse um tesouro. Um menino de uns 8 apontava para o nome no bolo, rindo, mostrando para os amigos. A legenda dizia: festa surpresa hoje no Santa Clara. Deus abençoou essas crianças através da generosidade imensa da nossa amiga Marta Oliveira. Olha só essa fartura toda. Bolo de 3 andares, docinhos deliciosos, salgadinhos quentinhos. Essas crianças nunca vão esquecer desse dia. Gratidão eterna, Marta. Você é um anjo. Gratidão, amor, festa, criancas felizes, abençoados por Deus, orfanato, Santa Clara. Meu coração encheu de um calor que eu não sentia há horas. Lágrimas vieram de novo, mas eram diferentes agora. Não eram de dor, eram de realização, de significado, de propósito cumprido. Aquilo sim tinha valido a pena. Cada hora de trabalho, cada real gasto, cada gota de suor. Valeu para fazer essas 52 crianças felizes. Respondi para a irmã Mercedes. Que bênção, irmã. Meu coração está transbordando. Obrigada por compartilhar isso comigo. Ela respondeu imediatamente. Obrigada é a gente, Marta. Você não tem ideia do presente que deu para essas crianças hoje. Algumas nunca tinham comemorado aniversário. Você deu isso para elas. Deus te abençoe sempre. Desliguei o celular, coloquei no silencioso e voltei para o filme. Dormi tranquila naquela noite. Pela primeira vez em dias, sem ansiedade, sem expectativa, sem aquele frio na barriga de querer que tudo saísse perfeito. Dormi em paz. Sábado de manhã, acordei com o celular explodindo. Tirei do silencioso e vi 17 chamadas perdidas da Patrícia, 38 mensagens no WhatsApp, 12 mensagens de números desconhecidos, 6 chamadas de números que eu não conhecia. Levantei devagar, fiz café, bem forte, cheiroso. Torrei 2 pães, passei manteiga e geleia de morango caseira. Comi devagar, olhando o jardim pela janela, observando os passarinhos comendo nas casinhas que eu tinha colocado. Então, depois do café, sentei na mesa da cozinha e abri as mensagens. Patrícia. Mãe, o que você fez? Patrícia. O Mateus tá surtando aqui em casa. Patrícia. Todo mundo viu as fotos? Todo mundo? Patrícia. Ele tá chorando, mãe. Diz que você humilhou ele. Patrícia. Me liga agora. Agora. Mensagem de um número desconhecido. Senhora Marta, sou Júlia, amiga do Mateus do colégio. Só queria dizer que a senhora é incrível. Sério. O que a senhora fez foi lindo demais. Parabéns. A senhora é minha inspiração. Outra mensagem desconhecida. Vó do Mateus, você é minha heroína. Tava na festa ontem e vi quando ele falou daquele jeito com a senhora. Fiquei chocada. Ele merecia isso tudo. Você arrasou. E mais, e mais, e mais. Mensagens de apoio, de admiração, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Entrei no Instagram, meu perfil, que tinha apenas 120 seguidores, família e amigas da igreja. Agora tinha 1.800 e continuava subindo. A postagem da irmã Mercedes tinha viralizado. 3.700 compartilhamentos, 7.400 comentários, 300.000 visualizações. Que mulher incrível! Isso sim é generosidade de verdade. Essas crianças merecem muito mais que qualquer festa chique. Alguém sabe quem é essa Marta? Quero conhecer essa mulher. Que lição de vida. E no meio dos comentários, vi comentário da Júlia, a dona do condomínio onde foi a festa do Mateus. O comentário tinha 2.000 curtidas. Gente, essa é a avó do meu amigo Mateus. Contexto. Ele pediu para ela fazer a festa de 15 anos dele na casa dela. Ela fez tudo, gastou uma fortuna, trabalhou uma semana. E ontem, bem na hora da festa, ele chegou lá e disse que ia fazer em outro lugar e que ela não precisava ir. Excluiu a própria avó. E olha o que ela fez com toda aquela comida que estava pronta. Que lição absurda. Mateus, se você tá lendo isso, reflete. As respostas a esse comentário eram devastadoras. Sério? Que neto horrível! Meu Deus, excluiu a própria avó? Ele deve estar morrendo de vergonha agora, e ainda é pouco. Espero que sim. Gente sem coração, assim merece. Essa avó é uma rainha, e ele um ingrato. Mais de 500 comentários só nesse thread. Desliguei o celular novamente. Às 10 da manhã,
Bateram na porta. Forte, insistente, desesperado. Fui até a porta. Olhei pelo visor. Era Mateus. E ele estava destruído. Abri a porta devagar. Vó! A voz dele saiu embargada, rouca de tanto chorar. Os olhos estavam inchados, vermelhos, marcados, rosto pálido. Tinha chorado muito, muito mesmo. Não disse nada, apenas olhei. Vó, eu estraguei tudo. Ele fungou, enxugando o nariz com a manga da camisa amassada. Todo mundo viu as fotos. Todo mundo. A escola inteira. A cidade inteira. Todo mundo tá me chamando de ingrato, de mau caráter, de desumano. A voz falhou. Eu fui horrível com a senhora. Horrível. Continuei em silêncio, apenas observando. Eu não sei o que deu em mim. Eu juro, vó. Eu só queria impressionar meus amigos. Achei que festa em casa de vó era, sei lá, coisa de criança, coisa brega. Queria uma festa moderna, chique, igual todo mundo tem, sabe? Lágrimas escorriam sem parar pelo rosto dele. Mas eu fui um idiota completo, um idiota sem coração. Foi mesmo. Minha primeira palavra saiu firme. Ele soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos. Vó, desculpa. Desculpa muito. Eu não mereço seu perdão, eu sei disso, mas eu tô implorando. Por favor, vó. Olhei para aquele menino, 15 anos, tão jovem, tão imaturo, tão tolo e tão quebrado agora. Mateus, você me humilhou na frente dos seus amigos. Me excluiu da sua vida como se eu fosse um móvel velho que você decidiu jogar fora. Disse que ninguém tinha mandado eu fazer nada, sendo que você veio aqui, me abraçou, me implorou para fazer essa festa, me deu a lista do que queria. Me fez acreditar que eu era importante para você. Vó, eu sei de tudo isso. Eu fui terrível, inesquecível de tão ruim. Você me magoou profundamente, Mateus. Senti a voz falhar, mas forcei firmeza. Eu te amo mais que tudo nessa vida, mais que qualquer coisa. E você me tratou como se eu fosse nada, menos que nada. Vó, por favor. Ele caiu de joelhos ali na porta mesmo, no degrau de entrada. Por favor, me perdoa. Eu vou compensar. Eu juro por tudo que vou compensar. Como, Mateus? Como você vai compensar o bolo que eu fiz durante 7 horas? Como você vai compensar a semana inteira que eu passei cozinhando enquanto você estava se divertindo? Como você vai compensar os R$ 1.400 que gastei, mais da metade da minha aposentadoria? Como você vai compensar a humilhação que eu senti quando você foi embora e me deixou sozinha, plantada na porta, enquanto seus amigos riam? Eu não sei, vó, mas eu vou tentar, todo santo dia. Pro resto da minha vida inteira, eu prometo. Suspirei fundo. Meu coração ainda doía, mas olhar para ele ali, genuinamente arrependido, quebrado, eu sabia que a raiva não ia resolver nada. Levanta daí, Mateus. Ele levantou, limpando o rosto com a manga, fungando. Entre. Entramos juntos. Sentamos na sala, agora vazia, sem decoração, sem bexigas, sem festa. Mateus, você tem 15 anos. Você tá numa fase difícil, onde amigos parecem mais importantes que família. Onde a aprovação dos outros parece valer mais que amor de quem te criou. Eu entendo isso, realmente entendo. Mas você precisa aprender uma coisa muito, muito importante. Olhei direto nos olhos vermelhos dele. As pessoas que te amam de verdade, que te amam sem cobrar nada em troca, que te amam mesmo quando você erra, essas pessoas são raríssimas nesse mundo. E você não pode, nunca, jamais, tratá-las como descartáveis. Eu sei agora, vó. Aprendi da pior forma possível. Aquelas 52 crianças do orfanato ficaram imensamente felizes com aquele bolo, com aqueles docinhos, com aquela festa. Muito mais felizes do que seus 50 amigos teriam ficado numa festa chique com DJ e piscina. Sabe por quê? Ele balançou a cabeça chorando, porque para elas aquilo era especial, um presente de verdade, um dia que elas nunca vão esquecer. E sabe por que isso aconteceu? Porque elas sabem o valor real das coisas. Elas não têm tudo servido numa bandeja de prata. Elas não têm ninguém fazendo festa de 15 anos. Algumas nem sabem quando nasceram direito. Então, quando algo bom acontece, elas valorizam. De coração. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu transformei aquela dor em alegria para outras pessoas, Mateus. Peguei a rejeição e fiz dela bênção. Mas isso não apaga o que você fez. Não apaga a ferida que você abriu aqui. Apontei pro peito. Eu vou fazer diferente daqui pra frente, vó. Eu prometo de verdade. Promessas são fáceis de fazer, filho. Ações é que importam. Atitudes é que mostram quem você realmente é. Ficamos em silêncio por alguns minutos longos, só o barulho do relógio na parede. Tic-tac, tic-tac. Você quer que eu vá embora agora? Ele perguntou com voz pequena de criança. Não, Mateus, não quero que você vá embora. Suspirei. Quero que você aprenda. De verdade. Não só da boca para fora. Como, vó? Me ensina.
Vem comigo. Levantei. Ele me seguiu até a cozinha, os passos arrastados. Abri a geladeira. Tinha sobrado um pedaço pequeno do bolo, apenas um pedacinho que separei antes de doar tudo. Guardei de lembrança, sem saber bem por quê. Senta ali. Indiquei a cadeira da mesa. Coloquei o pedaço de bolo num pratinho, peguei um garfo, coloquei na frente dele. Come. Ele olhou para o bolo, depois para mim, confuso. Come, Mateus, devagar, prestando atenção. Ele pegou o garfo com mão tremendo, cortou um pedacinho, levou à boca. E a cada garfada, mais lágrimas caíam, silenciosas, pesadas. Esse bolo, ele fungou depois de engolir, é o melhor bolo que eu já comi em toda a minha vida. Eu sei que é. E eu desperdicei tudo. Joguei fora. Não desperdiçou, filho. Aquelas crianças comeram e foram imensamente felizes. Então não foi desperdício, foi redenção, foi transformação de algo ruim em algo bom. Ele terminou o último pedacinho, enxugou as lágrimas com as costas da mão. Vó, eu te amo tanto. Eu também te amo, Mateus. Sempre amei, sempre vou amar. Por isso mesmo dói tanto quando você me machuca. Ele se levantou e me abraçou, forte, apertado, como quando era pequenino e tinha pesadelo no meio da noite. Deixei. Abracei ele de volta, porque perdoar não é esquecer o que aconteceu, é escolher não deixar a mágoa te consumir, é escolher amor ao invés de rancor. 3 semanas depois, Mateus voltou, dessa vez com uma caixa embrulhada. Vó, isso é para a senhora. Abri com cuidado. Era um porta-retratos digital moderno, daqueles que ficam passando fotos automaticamente. Liguei. Já tinha fotos carregadas nele. Eram as fotos das crianças do orfanato, comendo o bolo, sorrindo enormes, abraçados, felizes de verdade. Eu pedi todas as fotos para a irmã Mercedes. Mateus explicou, a voz ainda meio envergonhada. E juntei com fotos antigas, de quando eu era pequeno e a senhora cuidava de mim. Para a senhora nunca esquecer que amor de verdade se demonstra com ações, não só com palavras bonitas. Olhei para ele. 3 semanas. Tão mais maduro do que antes. Tão mais consciente. E tem mais uma coisa. Ele tirou um papel dobrado do bolso da calça. Eu me voluntariei no orfanato Santa Clara. Vou todo sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, ajudar com as crianças, brincar com elas, ajudar na limpeza, o que precisar. A irmã Mercedes aceitou na hora. Meu coração encheu de um calor imenso. Você não precisa fazer isso só para me agradar, Mateus. Não tô fazendo para agradar a senhora, vó. Ele olhou nos meus olhos. Tô fazendo porque aquelas 52 crianças me ensinaram, em uma única tarde, o que eu não aprendi em 15 anos de vida privilegiada. Gratidão verdadeira, humildade real, alegria genuína com coisas simples. Sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade, daquele jeito que sai de dentro do peito. Eu tô orgulhosa de você, filho. Os olhos dele encheram de lágrimas novamente. Sério? Muito orgulhosa, porque você errou feio, mas você tá aprendendo, tá mudando de verdade. Ele me abraçou de novo. Eu nunca mais vou te decepcionar, vó. Nunca mais. Hoje, 6 meses depois, Mateus ainda vai ao orfanato Santa Clara todo sábado religiosamente. Nunca faltou um dia. Nem quando estava doente, pediu para ir assim mesmo. Eu que proibi. A festa chique que ele fez naquele salão, ninguém lembra mais. As fotos, apagadas. Os amigos que riram, alguns pediram desculpas, outros sumiram da vida dele. Mas as fotos das 52 crianças felizes ao redor do bolo de 3 andares, essas ainda circulam na internet, ainda inspiram pessoas, ainda ensinam. Recebi mensagens de pessoas do Brasil inteiro, do norte ao sul, avós que foram desvalorizadas pelos netos, mães excluídas pelos filhos ingratos, pais rejeitados, pessoas que se sentiram descartáveis pelas próprias famílias. E para todas elas, cada uma, eu respondi a mesma coisa. Transforme a dor em propósito. Não deixe a mágoa te destruir. Use a rejeição para fazer algo bom. Não foi sobre vingança. Nunca foi. Foi sobre mostrar para o Mateus que existem pessoas no mundo que realmente valorizam o que você faz. Que a humilhação não te define. Que você pode escolher erguer a cabeça, manter a dignidade e fazer diferente. Mateus aprendeu. De um jeito doloroso, público, humilhante, mas aprendeu de verdade. E eu também aprendi. Aprendi que meu valor como pessoa não depende de ser incluída numa festa. Que meu amor tem poder de transformação. Que posso escolher transformar rejeição em bênção para quem realmente vai valorizar.
Aquelas 7 horas exaustivas fazendo aquele bolo não foram perdidas. Aqueles R$ 1.400 não foram jogados no lixo. Aquela semana inteira de trabalho duro teve propósito imenso. Só não foi o propósito que eu imaginei no começo. E sabe de uma coisa? Foi muito melhor assim. Porque 52 crianças comeram bolo de 3 andares pela primeira vez na vida. 52 crianças sentiram que eram especiais, importantes, amadas. 52 crianças tiveram um dia de festa que nunca vão esquecer. E um neto de 15 anos aprendeu a lição mais importante da vida dele. Amor verdadeiro não se descarta como lixo. Se honra com respeito, se valoriza com ações, se retribui com gratidão. Se essa história te tocou de alguma forma, ou se você já passou por algo parecido na sua família, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhando sua experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas também. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem história nova de superação, de lições profundas de vida, de avós que não desistem nunca, que transformam dor em força. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.